História que acontece na época dos Shoftim. Então, nós estamos falando há mais de 3.000 anos. Elimelech, ele era um homem muito rico, um dos líderes da comunidade. E acontece que começa uma fome em Israel. E ele, não foi uma coisa muito boa que ele fez, mas ele acabou decidindo fugir. Porque falou, se eu ficar aqui, vai todo mundo me procurar, tem muitos problemas. Melhor eu fugir. E ele acabou fugindo, e pelo final da história a gente vê que não é a escolha sábia a ser feita. O líder ele tem que ficar com o povo nas horas boas e nas horas não tão boas. Mas o fato é que ele foge, vai ele com a sua esposa Naami, com seus dois filhos, Machlon e Quilion, e eles acabam se afastando e indo para Moab, e os filhos acabam casando com filhas do rei de Moab. Eram nobres, mas não eram do povo judeu, e elas se convertem. Daqui a pouco a gente vai ver a história de Ruth. O que acontece é que o pai falece, o Elimelech falece, os filhos falecem, e de repente ficam três viúvas, tendo Naami, a esposa de Elimelech, e as duas filhas do rei de Moab, que eram as esposas de Machlon e Quilion. Era Orpá e Ruth. E nesse momento a Naami ela fala para as duas noras: muito obrigado, foi ótimo ter vocês, mas eu estou voltando para Israel, eu estou voltando lá para o meu povo, para minha família, e vocês não têm por que seguirem essa vida comigo. Voltem para a casa do seu pai, voltem para o seu povo e reconstruam a sua vida. Mas elas falam, não, de jeito nenhum. Depois que elas conheceram a beleza da tradição judaica, dos preceitos, da ética, da moral, depois que elas conheceram tudo, elas falam, não, a gente quer isso para nós, a gente não vai abrir mão. E a Naomi fala, não, não vale a pena, pensa bem, eu realmente acho que vocês têm que voltar para a casa do seu pai. E Orpá, ela dá um beijo, se despede de Naomi e até logo. A Ruth, ela falou, eu vou com você. É escrito que Ruth Dafka, ela grudou e Naami falou, eu não te abandono. E aí vem uma das frases mais fortes e famosas do Tanakh, onde que a Naami fala para Ruth, vai para o teu bem, vai reconstruir tua vida. E vem a Ruth e diz, Elashel telchi elech, para onde você for, eu vou. O Basher Talini Alin, aonde você dormir, eu vou dormir. Amer, Ami, o teu povo é o meu povo. Velokai, Elokai, e o teu Deus é o meu Deus. Uma frase bonita, impactante, mas o que está por trás justamente desta construção desta frase? Essa frase diz o Talmud, em Evamot, que na realidade tem aqui uma conversa entre Naami e Ruth. Prestem atenção. Na minha ela fala para Ruth, você tem certeza que você quer ir comigo? Nós, judeus, nós não podemos no Shabat andar mais do que 1 quilômetro. Mesmo sem carregar, você não pode sair fora de 1 quilômetro, além do perímetro da cidade. Quer dizer, quando você está andando no campo, quando você está na estrada, você não pode ficar andando no Shabat. E aí ela responde, aonde você for, eu vou. Quer dizer, o caminho que você tomar, eu tomo o mesmo caminho, não tem problema. Eu estou junto, isso não é problema. Aí ela fala, Druta, escuta bem. Nós não podemos ficar a sós. Uma mulher não pode ficar a sós com um homem que não é seu parente próximo. A proibição de Ihut. A Ruth, ela fala, aonde você dormir, eu vou dormir. Aí continua a Naomi falando, mas calma aí. Você sabia que nós temos 613 mitzvot? Não é fácil. Não é fácil. E ela responde com bastante calma, fala, o teu povo é o meu povo. Na minha ela insiste, ela fala, mas você sabe que é proibido fazer idolatria?
Naquela época era muito forte a idolatria. É proibido fazer idolatria? A Ruth, ela fala, o teu Deus é o meu Deus. Eu pergunto para vocês, mas por quê? Por que que ela escolheu justamente duas proibições particulares, que é a proibição de andar mais do que 2.000, mais do que 1 quilômetro fora do perímetro no Shabat, e a proibição de ficar sós com o homem, como os primeiros argumentos, e depois ela vem falando que tem 613 mitzvot. O que está por trás disso? Então, na realidade, aqui, a Nami, ela estava resumindo para todos nós o que é judaísmo. O que é judaísmo? O que é judaísmo? Qual que é o segredo do povo judeu que perdura por milênios, apesar de ser tão perseguido? Qual que é a essência do povo judeu? Qual que é a essência do judaísmo? O judaísmo não se ocupa com intenções, mas sim com ações. O judaísmo não pergunta o que você está sentindo, mas o que você está fazendo. A genialidade da Halachá, da lei judaica, ela é incrível. Ela dá uma estrutura para nossas ações. Óbvio que as ações acompanhadas com sentimento é muito melhor, mas a base, a estrutura do judaísmo são as ações. Tanto é que a Noemi, ela fala para Ruth, vamos ver aqui agora, a gente vai, você quer ir, eu estou indo, eu vou pegar o caminho. A gente não vai conseguir seguir o caminho direto. Pegou o Shabat, a gente não pode continuar andando, tem que parar. Não tem problema. No meio do caminho, a gente vai ter que parar em alguns albergues, alguns lugares, hospedagens para poder dormir. E lá a gente não pode dormir em qualquer lugar. Não se preocupa. Aonde você dormir, eu vou dormir. Ela fala, mas saiba que isso daqui não é nada. Estou falando de dois exemplos, são 613 mitzvot. O teu povo é o meu povo. Fala, mas calma aí. Tem coisas aqui de crença. A gente não pode acreditar em idolatria, tem que acreditar em um Deus só único. O teu Deus é meu Deus. Voltando então para a pergunta, por que o judaísmo ele coloca tanta ênfase na ação mais do que na intenção? Não é melhor o amor, as boas intenções? Não é isso que me aproxima de Deus? A verdade é a seguinte: a vida é o que nós fazemos e não tanto aquilo que nós sentimos. Muita gente casa pelo sentimento, aquele amor, aquela paixão. O que acontece depois de um tempo? Às vezes pouco tempo. Entra o dia a dia, as responsabilidades e as obrigações. E de repente a gente esquece todo aquele amor, toda aquela paixão, toda aquela vontade de estar junto, e aí que aquele fogo se apaga. O que mantém o casamento? O compromisso, o dia a dia, as ações. Minha querida esposa, eu te amo muito, mas não me pede nada. Isso não é amor. A gente precisa construir o relacionamento na base do comprometimento. E não é diferente o nosso relacionamento com Deus. Falar, Deus, eu te amo, mas você fica no céu e eu cuido aqui da terra. Isso não é amor. Pode ser que no momento de entusiasmo, eu estou sentindo uma paixão enorme por Deus, mas eu preciso traduzir isso em ações práticas. Em 1977, o Rebbe teve um infarto e foi montado, pelo que me consta, o primeiro home care, a primeira UTI em casa da história. O Rebbe se recusou a ir para o hospital e foi montado no quarto dele, o quarto que ele recebia todas as pessoas, um lugar onde que ele abençoou, gerenciou e cuidou do mundo todo. Ele falou, aqui é a fonte das brachot, eu não quero ir para o hospital. E montaram lá, e veio um cardiologista, Dr. Weiss, de Chicago, e ele ficou praticamente do lado do Rebbe uns 40 dias, até que o Rebbe se recuperou. E em um dado momento, ele estava lá o tempo todo do lado do Rebbe, ele aproveitou essa proximidade e abriu o coração. Ele falou, Rebbe, eu profissionalmente sou muito reconhecido, eu sou um homem de muito sucesso, eu sou considerado um grande médico, um grande professor. Pessoas do mundo todo me procuram.
Mas, Rebbe, eu vou abrir meu coração. No âmbito familiar, eu deixo a desejar. Eu não consigo dar aquela atenção que eu gostaria ou deveria dar para minha família, para minha esposa, para meus filhos. Como que eu consigo equilibrar isso? Como conseguir equilibrar? Uma pergunta boa para todos nós. Como equilibrar família e trabalho? E o Rebbe falou para ele, o Rebbe também abriu seu coração e disse: eu enfrento a mesma dificuldade. Imagina, o Rebbe é procurado pelo mundo todo. Saiu no Guinness, pessoa que mais recebeu cartas na época, antes do e-mail. Cartas, cartas e mais cartas, e respondendo o mundo todo, esperando respostas urgentes e coisas importantíssimas. O Rebbe chegava em casa quando? 4, 5 da manhã. Eu também tenho essa dificuldade. Equilibrar a minha missão, o meu trabalho e minha vida pessoal. O Rebbe, infelizmente, não tinha filhos, mas tinha esposa. E pro mérito da esposa, ela não ia dormir até o Rebbe chegar. A Rebbe Hayamushka. E o Rebbe falou, eu vou te explicar como que eu organizei isso. Todo dia, quando eu chego em casa, seja a hora que for, minha esposa está me esperando. E nós tomamos um chá, quer dizer, a gente senta para conversar por 20 minutos. E aqueles 20 minutos são tão sagrados para mim como colocar o tefilim toda manhã. Olha só, imagina só, o tefilim é uma mitzvah enorme, que é comparada a todas as mitzvahs juntas. Imagina a colocação de tefilim do Rebbe. Ele falou, tão sagrado, igual colocar o tefilim de manhã. Esse compromisso. A gente, de certa forma, pensando aqui, com toda a ocupação do Rebbe, talvez o Rebbe dava mais tempo de qualidade para sua esposa do que nós, que temos menos responsabilidades que o Rebbe, com certeza. É um tempo de qualidade. Assim também para os filhos, para uma reunião, para tudo. O tempo de qualidade vale muito mais que às vezes muita quantidade. Então você pode estar em casa, mas olhando para o celular ou pensando em outra coisa. Aquele foco. A responsabilidade, ela é mais importante do que o sentimento. Eu te amo, mas eu cuido da minha vida, você cuida da sua. Não é assim. O compromisso, o dia a dia, é isso que forma um casamento, e é esse que forma também o casamento cósmico entre nós e Hashem. Então, qual que é a base do judaísmo? É o compromisso. A pessoa se torna melhor fazendo coisas boas do que querendo fazer coisas boas. O que que é maior? Você falar para o seu filho que você ama ele, ou você demonstrar em ações que você realmente ama ele, você dá tempo para ele, você se dedica e cuida e etc. Queria compartilhar com vocês uma história que me tocou bastante. Sukkot, do ano passado, o início de setembro. Um jovem da Yeshiva, ele fez a orientação do Rebbe de não ficar descansando, tirando férias, mas sim aproveitar o tempo de uma forma produtiva para poder incentivar outros a também cumprir a mitzvah das 4 espécies, o Dalet Minim. Então ele pegou o lulav, o etrog, pegou as 4 espécies de Sukkot e ele foi rodando vários kibbutzim, vários lugares em Israel e ele estava focado mais nos kibbutzim do sul. Lugares, às vezes, não muito religiosos. E ele chegou e oferecia para todo mundo, é rápido, pega, segura na mão, balança um pouquinho, faz a brachá e pronto, você cumpriu a mitzvah. Teve lá um jovem que falou para ele, um jovem, assim, simpático. Ele falou, Rabino, Zé Lobishvili, isso daqui não é para mim. Eu sou religioso, não é para mim. Só que esse jovem da Yeshiva, ele não ia, um discípulo do Rebbe, ele não ia desistir tão fácil. Falou, amigo, isso daqui vai ser alguns segundos. Vou te dar uma sugestão boa. Vem aqui. Eu vou tirar uma foto sua. Eu te mando essa foto. Você vai colocar nas redes sociais e pronto, você vai ter uma coisa nova para postar. Não, já falou, tá bom, não custa nada. Ele colocou aqui, pá, segurou as 4 espécies e ele tirou uma foto sorrindo, todo feliz. Esse jovem, o jovem da Estivá, ele acabou esquecendo de mandar a foto.
Alguns dias depois foi o trágico Simchat Torah, 7 de outubro, onde que, infelizmente, durante aquele massacre terrível do Hamas nos kibbutzim, no sul de Israel, esse jovem que tinha feito com toda a alegria a brachá, ele foi uma das vítimas. E de repente, aquele jovem da Yeshiva, que quando ele viu o nome, porque ele tinha anotado o nome, ele viu o nome, lembrou que ele não tinha mandado a foto, ele sentiu que ele precisava ir até a casa dos pais, mostrar aquela foto. Ele pegou, viajou, foi até a casa dos pais, eles estavam lá, obviamente, chocados, e estavam no meio de uma discussão. E qual que era a discussão? A discussão se iam enterrar, ou se Deus nos livre, iriam cremar o corpo. E eles estavam falando, sabe o quê? Nosso filho nunca se importou com o judaísmo, ele nunca se importou com a tradição. Se a gente fosse perguntar para ele, ele com certeza ia falar que ele não está nem aí e não está interessado com uma cerimônia religiosa. Aquele jovem da Yeshiva, quando ele escutou isso, ele estremeceu e ele falou: Desculpa interromper, desculpa. Mas eu queria mostrar para vocês uma das últimas fotos do seu filho. E eu tive o mérito de eu mesmo tirar essa foto. Ele mostra a foto do filho deles, com uma quipá na cabeça, segurando as 4 espécies de Sukkot, sorrindo. A família tremeu a, a ver aquela foto e recebeu uma recordação tão recente do filho deles. E eles não precisavam de mais nada para tomar a decisão certa. O que fazer com o corpo sagrado do filho deles. Uma foto de uma ação cria um impacto muito maior do que 1000 intenções boas. E com isso a gente pode entender a famosa passagem do Midrash. A gente já contou aqui, mas sempre vale a pena recordar. Tinham alguns sábios reunidos tentando decidir se você tivesse que escolher a frase, a mitzvah, qual que é a ideia mais importante do judaísmo. Então, o primeiro sábio disse, não tem dúvida nenhuma, Shema Israel, Hashem Elokeinu Hashem Echad, Shema Israel, é a base do judaísmo. É a crença em um Deus só, a crença na unicidade. Disse Benzoma, essa é a base do judaísmo. O segundo sábio fala, não. O monoteísmo não é exclusividade dos judeus. A base é Ve'ahavta l'recha kamocha, amarás ao próximo como a ti mesmo. Outro sábio fala para ele, amor ao próximo também não é exclusividade do nosso povo. Você quer saber qual que é a grande novidade, a grande revelação de Deus na Torá? É o versículo. No templo, existia a mitzvah de trazer um sacrifício, um corban, um carneirinho de manhã e um carneirinho à tarde. Um carneirinho pela manhã, um carneirinho pela tarde. Esta é a base e a revolução do judaísmo. A revolução é a grande mensagem de Hashem. Não é você fazer coisas enormes, mas é fazer todo dia, pela manhã e pela tarde. A rotina, aquela rotina chata, mas é o compromisso, é a disciplina, é a perseverança. Esta é a base da nossa relação, seja no casamento, seja na relação com os pais e filhos, seja entre amigos, seja com Hashem. Está chegando o momento mágico, o momento de Shavuot. Esse momento é um dia incrível. Por algum motivo, não foi feito um marketing tão grande de Shavuot como o de Rosh Hashanah, Yom Kippur e Pesach. Mas Shavuot é uma oportunidade onde nós podemos atrair
uma luz muito forte, uma energia muito forte e brachot enormes. Seja brachá de cura, seja brachá de parnassá. Eu queria dar uma passagem, eu não tem muito tempo, mas em 3, 4 minutos eu queria passar com vocês quais são as oportunidades, as janelas de oportunidade que nós temos a partir dessa terça-feira à noite, que começa a Shavuot. Vamos só lembrar que Shavuot, quero ler para vocês, o grande Rabbi Levi Yitzhak de Barditchev, ele escreve o seguinte, que se a pessoa merece, ele consegue escutar a voz de Deus na leitura dos 10 mandamentos. Quer dizer que tudo depende da nossa preparação. Então, nós temos uma preparação intensa, positiva. Na véspera de Shavuot, a partir de hoje à noite, segunda-feira à noite, a gente já pode começar a fazer uma reflexão. Qual foi a minha dedicação para o estudo de Torá? Qual foi a minha dedicação para esse casamento cósmico que eu tive durante esse ano que passou desde o último Shavuot? E amanhã, na véspera de Shavuot, é o momento propício de tomar essas boas decisões. Parar, ficar um pouco a sós e tomar boas decisões. E entender que amanhã, quer dizer, no dia seguinte, na quarta-feira de manhã, nós vamos estar recebendo a Torá diretamente de Deus, igual no Sinai e mais ainda, porque diz a Kabbalah que a energia que ela vem a cada ano ela é mais forte, mais elevada do que o ano anterior. Então a energia que vai vir esse ano nunca veio para o mundo, mas tudo depende da nossa preparação. É dito que na noite de Shavuot existe um costume, isso daqui desde o Rabbi Shimon Bar Yochai, ele coloca lá no Zohar, da importância de estudar na noite preparatória para os 10 mandamentos. Então, na noite de Shavuot, esse ano, na terça-feira à noite, nós passamos a noite estudando o Torá. Quem não consegue passar a noite toda, pelo menos estudar até meia-noite, e se não, pelo menos um pouquinho. Aproveitar essa noite mágica para se conectar com a Torá. E se a pessoa não conseguiu de noite estudar de dia, Shavuot é um momento incrível. E olha só as promessas não são pequenas. O Beretev, um dos que resumem e comentam o Código de Lei Judaico Shulchan Aruch, o Beretev, ele escreve o seguinte: aquele que passar a noite Shavuot estudando a Torá, é garantido que ele vai viver este ano e nada de mal vai acontecer com ele. O Pele Yoetz escreve que a pessoa estudando a Torá nessa noite, ele merece para ele brachot de saúde, família e panassá. O Shari Sachar ele escreve que Shavuot é um momento propício para a gente atrair essas brachot. O Shavuot toda, a brachá de panassá, de família e de saúde. Daqui a pouco eu vou falar mais sobre a questão de saúde. Mas falando da noite de Shavuot, essa noite de Shavuot é o momento onde nós somos julgados. Shavuot é julgado quanta sabedoria e quanto entendimento de Torá a gente vai ter durante esse ano. Então é o momento da gente fazer tchuvá, de nós repensarmos se a gente utilizou nosso tempo, a nossa energia, nossa qualidade de tempo como deveria. Será que eu perdi tempo à toa quando eu poderia estar estudando Torá? Será que eu usei Torá de uma forma não tão profunda, porque por preguiça ou qualquer outro motivo, para tomar as boas decisões, para incrementar o meu estudo de Torá? E ele é um dia igual Yom Kippur, que ele traz perdão, ele perdoa as nossas falhas. E tem o costume de estudar nessa noite e ler o Tikkun. Tikkun Lei Shavuot. Tikkun quer dizer o conserto, é o conserto para a nossa alma. E eu dito que isso ajuda a nos livrar do caret, é um corte espiritual da alma. E é um momento propício, isso daqui é mais... Os homens, as mulheres não fazem o Tikkun, as mulheres sim podem estudar a Torá, mas o Tikkun é mais para os homens. E existe também a leitura das 613 mitzvot, com a intenção como que estivesse cumprindo cada uma delas. Então é uma noite especial. O segundo Rebbe de Lubavitch, o Mittler Rebbe, ele promete, ele garante que quem passar essa noite da Torá, ele recebe a coroa da Torá. O que significa a coroa da Torá? Eu não sei explicar, mas eu sei que é coisa boa. É coisa boa. No dia seguinte, a gente estuda até o amanhecer, dorme um pouquinho. No dia seguinte, a gente se prepara para Deus se revelar para cada um de nós e falar os 10 mandamentos. A Aseret Dibrot.
a gente tem muita concentração nesse momento. E a gente fica de pé em direção ao Sefer Torah. E esse é um momento propício. A gente costuma fazer uma bênção para todos aqueles que precisam de cura, porque é o momento que Deus entregou a Torá no Sinai, todos se curaram. Então, se a mesma energia volta, e mais forte ainda, então é um momento propício para a cura. É o momento que a gente pode atrair uma energia incrível de cura para todos nós. Tem mais algumas coisas importantes nesse dia, porque logo depois da leitura da Torá, a gente também tem a leitura da Haftará, que fala da visão profética de Hezkel, uma Haftará também muito sagrada, tem muita gente que costuma falar ela e escutar ela de pé. E logo depois a gente tem o Musaf, que o Musaf, diz o Zohar, que na hora que a gente fala principalmente o Keter é na repetição do Musaf, a gente fala da coroa, é um aumento muito elevado e é comparado com o ápice de Yom Kippur. É um aumento que vem a energia espiritual para o ano todo. Então, Shavuot não é uma festa fraca, é uma festa muito forte. Tem também os costumes de Shavuot, que a gente costuma no primeiro dia de Shavuot comer um kiddush de leite, uma revenção de laticínios, tem vários motivos. E no segundo dia de Shavuot a gente tem o Iskor. Então Shavuot é um momento propício, é um momento elevado, igual o toque do shofar, igual o ápice de Yom Kippur, momento que a gente pode atrair brachot para todos nós, que assim seja, que a gente possa ter Kabbalat a Torá besimcha u'pnimiut, esse é o desejo, que a gente possa receber a Torá com alegria e de uma forma íntima. Que Deus vai dar a Torá, não tem dúvida nenhuma, mas que a gente possa receber a Torá. E o recebimento da Torá vem de acordo com a nossa preparação. E aqui já ficou a dica, qual a preparação correta? Ações práticas. Intenções são boas se elas são traduzidas em ações. Nós precisamos traduzir toda a nossa intenção, todo o nosso amor, tudo o que nós queremos de melhor em ações práticas. E esta é a grande força de Shavuot, onde nós recebemos a Torá, nós a recebemos e renovamos o nosso compromisso de amar Hashem, mas um amor na prática. Chag Sameach, brachot para todos nós. E nos vemos em Shavuot, se Deus quiser. Cada um procure a sinagoga mais próxima da sua casa e não percam a noite de estudos e os 10 mandamentos, principalmente, mas o Shavuot como um todo. Chag Sameach.